Paz, irmãos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer uma segunda reflexão, uma segunda mensagem. Para você que não viu a primeira, eu recomendo que você volte lá no vídeo anterior, veja, porque tem coisa lá que eu vou estar dando uma rápida pincelada nesse e assim por diante. Vamos ver até onde Deus permitir, nós vamos jogando algumas reflexões no ar, ok? Essa se encontra em Mateus, capítulo 15, versículo 29. O subtítulo que eu tenho aqui nessa Bíblia é Jesus cura muita gente. Eu vou ler primeiro, tá? Do 29 até o 31 e depois eu começo. Beleza? Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. Para quem não lembra, então quando se ensinava, tinha esse costume de sentar, a pessoa ficar mais relaxada e poder explanar a mensagem assim por diante, seja sacerdote, assim por diante. Naquela época era esse costume de sentar para ensinar o povo, um sinal de mais tranquilidade, sem pressa para ensinar. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés, e ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados e os coxos andavam, e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou a Deus de Israel. Louvou ao Deus de Israel. Ponto. Irmãos, hoje nós temos recursos, tecnologia. Tu pode ter uma Bíblia no teu celular, tu pode ter uma Bíblia física, ter uma aqui no serviço, ter uma em casa. Você pode entrar no YouTube, você pode ver na rede social, na internet. Hoje nós temos vários recursos de conhecer a palavra de Deus, né? Tem Bíblia que até áudio sai, então não precisa nem ler, você só ouve. Então assim por diante, tem vários recursos, mas naquela época não tinha. Naquela época se ouvia falar de Davi, Elias, assim por diante, né? E era passado de geração em geração. Então imagina, naquela época, o mundo todo, Jesus nasce, né? Em uma região só do mundo. Então, há muitos lugares no mundo que não foram visitados por Jesus naquela época. Então, mas a palavra até então já tinha se propagado. Das histórias que Deus trabalhava lá no Velho Testamento, foi passando de geração em geração, foi espalhando pelo mundo de certa forma. Não na mesma proporção, intensidade, ou como é de hoje, mas, né, através de, sei lá, viagens de pessoas, o evangelho estava sendo indiretamente acontecendo, certo? Mas, a partir do momento que Jesus veio à Terra, vamos se pôr no lugar, tá? Vamos se pôr no lugar, né? Puxa, a gente nasceu na época que Jesus estava na Terra, Filho de Deus, e chega até nós papo que estava curando, fazendo milagres, ensinando o reino de Deus e tal, só que eu moro longe, né? Então, como é que eu vou poder ver o Mestre, o Filho de Deus? Muitas pessoas estavam nessa situação. Aí, quando Jesus sai dali, lá no versículo 29, e vai para Galileia, mas Galileia não está tão longe. Eu acredito que muitas pessoas largaram tudo que tinham e foram para lá. É que nem a Bíblia fala, tinha muitos doentes que foram curados. Ali foi uma obra maravilhosa, né? Bom, então existiam também as classes sociais. Tinha pessoas com mais condições, outras com menos condições, mas muitos largaram tudo que tinham, ou pegaram o pouco que tinham, colocaram nos camelos, nos burros, nos animais que tinham, foram. Acredito que muitas pessoas, né, pegaram seus rebanhos e foi tudo, vão levar tudo, né? Talvez pelo tempo, pela distância, talvez pessoas levariam dias para chegar na Galileia, para se encontrar. Aqui está bem resumido, né? Se você for aprofundar a história, você vai entender isso que eu estou te falando. Bom, foi de fato que aconteceu, tá? Então vieram muitas pessoas de longe até o encontro de Jesus. Muitos com pensamentos, será que é verdade? Outros precisando da cura mesmo, precisando da libertação.
querendo ouvir uma palavra para saciar o buraco da alma. Então multidão, a gente pode pensar que tinha de tudo, pessoas para se libertar e assim por diante. Ponto. E eles foram, então chegaram até Jesus. Essa versão aqui não tem, mas a minha versão fala que eles ficaram 3 dias com Jesus. 3 dias. Imagine nós 3 dias ao lado do nosso mestre, podendo olhar, podendo falar, ouvir e assim por diante. E contra o que será que houve? Tá aqui, ó, no versículo 31. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados e os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Aqui está falando só especificamente de cura, mas eu falei, tem várias versões, a minha versão falava um pouquinho mais coisinha lá, que houve muitas coisas. Então, pensamento, né? A gente não pode pensar igual, mas eu imagino que Jesus, ao olhar aquela multidão, ele viu de tudo que eu falei para vocês. Pessoas com problemas psicológicos, pessoas com doenças, pessoas que precisavam de libertação, e assim por diante. E o que ele fez? Ele ensinou o povo, né? Ele primeiro trabalhou com o povo, quebrando aquelas crenças talvez distorcidas que vieram de antepassados, talvez para confirmar outras, né, que ele era o Filho de Deus que ia vir ao mundo. Então ele foi trabalhando nisso, certo? E a prova real foi as curas, né? Para quem ainda precisava crer, né? Mas até o próprio Tomé teve que tocar em Jesus para crer. Então pessoas que vamos falar da fé, né? Que eu falei um pouquinho lá, tinham fé bastante, outros nem tanto. Então aquilo foi um motivador de fé. A gente sabe muito bem quando acontece hoje, está bem menos a escala de proporção de milagres e cura, quando a gente vê uma pessoa curada ou liberta, ou prodígios, né, de pessoa que está aleijada de andar. Isso é muito raro nos dias atuais, porque aquele que está sendo usado por Deus tem que pagar um preço muito alto, e às vezes ele até paga, até tem pessoas, mas o povo está tudo incrédulo. Às vezes a própria pessoa que está doente não tem tamanha fé para isso, ou tem suas dúvidas, ou aqueles que estão em volta. Muitas vezes a gente mesmo nos pega e fica, será que é verdade? Muitas vezes até a gente se começa a bobear e cai nessa. Então hoje em dia está muito mais difícil a gente ver, mas tem. Recentemente eu vi numa igreja aí, milagre, quando você sabe quando é de Deus, o negócio te contagia, esquenta, o coração acelera, você começa a dar glória a Deus automático. Você vê, é uma coisa contagiosa quando é de Deus. Então não tem muito entrar nesse detalhe. Voltando aqui para a mensagem. Jesus, ele faz vários milagres. Tiveram 3 dias maravilhosos com Deus, onde muitas pessoas chegaram até ali e chegaram doentes, preocupados. Será que é? Será que não é? Eu tenho certeza que não teve um ali que não saiu diferente. Mesmo aqueles que criam, acreditavam, saíram cheios do Espírito de Deus, né? De Deus, né? Na verdade, o Espírito Santo ele veio depois. Então, saíram cheios da presença de Deus. E eu acredito que a vida deles nunca mais foi a mesma, né? Semana depois eles abandonassem, era azar deles, mas eles tiveram uma experiência muito forte com Deus nesses 3 dias. Mas, continuando, aí vem o segundo grande milagre na multiplicação, né? Então antes que Jesus se despedisse todo mundo para ir para casa, Jesus já viu essa situação, que tinha gente que estava com fome, tinha gente que veio de longe, tinha gente que estava perto e tudo mais. Muitos ainda não iam sobreviver, né? Então lá no versículo 32, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Então Jesus já percebeu que devia ter um resto de uns, né? Os que estavam mais, digamos, bem de vida ali, já não tinha tanto. E às vezes tem outros que nem tinha mais nada para comer. Não quero mandá-lo embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Outra versão podia até morrer no caminho, tá? Então vai de versão para versículo. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar deserto? Porque eles foram para o deserto, então eles se retiraram para o deserto para Jesus ensinar. Esqueci de falar isso no começo. Comida para toda essa gente? Aí Jesus fala: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos.
Responderam eles. Jesus mandou o povo se assentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e peixinhos e deu graça a Deus. Então partiu e os entregou aos discípulos. E eles os distribuíram ao povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Onde Jesus faz esse tipo de... Só um pouquinho chegou, gente, só um pouquinho. Quando Jesus faz esse tipo de milagre, ele sempre dá graças. Então partiu no meio, dando graças a Deus, né? Partiu e deu para a multidão. Então, Jesus já agradeceu, já deu graças a Deus. Senhor, louvado seja, porque o Senhor já tem dado 7 pães e alguns peixinhos para me alimentar a multidão. Então era um milagre. Jesus já sabia que o milagre ia acontecer e aconteceu. Talvez na nossa vida é isso. Quando a gente for almoçar ou em tudo, dá graças a Deus. Mesmo que é pouco, mesmo que aos nossos olhos não seja suficiente, seja na comida, qualquer área. Mas dá graças a Deus que Deus faz um milagre. Esse aqui é outro assunto. Vamos lá. Deu 7 pães e alguns peixinhos. Jesus mandou o povo se sentar, depois pegou 7 pães e os peixinhos e deu graças a Deus. Então partiu e entregou aos discípulos. Bom, todos comeram, se alimentaram, se fartaram e sobrou. Né? O milagre aconteceu, finalizando a obra de Jesus naquele lugar. Todos comeram e ficaram satisfeitos, ou seja, comeram bastante. Imagine com fome que eles não estavam também. Com os pedaços que sobraram, os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu ao barco e foi para a região de Magadã. Então vamos lá, rapidinho, senão eu começo a ir longe. Jesus faz um milagre, né, a multiplicação de comida ali para o povo, despede, eles vão embora, contente. No meio deles sempre tem os fariseus, né, as coisas do cão, e quiseram tentar Jesus. Então faz um milagre para nós ver também que o Senhor é rei, tal. Jesus falou, Jesus não dá nem bola para esses caras. Jesus, ele num diálogo não perde seu tempo com pessoas que não querem realmente se converter ou estão atrás dele por interesses. E esse é o cuidado que eu vou ressaltar nessa segunda parte, tá? Dessa mensagem. Porque se você for para Jesus por interesse, esquece, você não vai ver uma obra. Você não vai ver nada de Jesus, você não vai ter nada de Jesus. Você não pode ir em Jesus por interesse. Qual seria o meu interesse? Eu só vejo Jesus como um prodígio, um ser que cura, um ser que liberta, só. Isso é só um detalhe do que é Jesus. Jesus é filho de Deus. Eu sempre vou enfatizar, e era o que Jesus enfatizava, sobre salvação. Ele não quer somente te curar, só libertar. Ele quer transformar de dentro para fora. Muitas pessoas hoje têm tudo na terra, mas a alma está vazia, está morrendo, está morta, está acorrentada. Então Jesus, ele quer mexer lá de dentro para fora. Sempre foi isso, sempre. E esse caso faz dizer, faz um milagre aí para dizer, digamos, eu estou trazendo o meu linguajar, porque não é a primeira vez que Jesus vai se encontrar com esses camaradas aqui. E toda a vida esses caras vão lá e cutucam Jesus. Cutucam. Porque eles não estão nem aí com a salvação. Eles querem achar alguma coisa para afrontar Jesus. Mas Jesus não era de contenda. Jesus até faz um alerta. Se for mais para frente aqui, vou finalizar. No versículo 16 em diante, do capítulo 16, isso. Lá na parte B, lá, fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus até alerta os seus discípulos, desse fermento vocês se abstêm, não se misturem. Só que os discípulos estavam em outra situação, porque eles iam pegar o barco e iam viajar para o outro lado da Galileia, e os discípulos não pegaram comida para eles, do milagre. Aí começou, talvez, até, você não pegou nada, a gente vai viajar agora, vamos pegar o barco e não tem nada para comer. Sobrou um monte de pão e peixe lá e ninguém lembrou de pegar nada, porque talvez eles estavam tudo esse dia, sabe? Pô, Pedro, que você... Eu começo a viajar um pouquinho da briguinha deles, entre aspas, e não era pra você pegar, enfim, ninguém pegou. E Jesus estava falando,
Não se misture com esse fermento. E daí eles falaram, não, que Jesus tá fermento aqui. Começaram a ficar perdidos. Aí Jesus olhou para eles, onisciente, claro. Aí Jesus fala, vocês estão preocupados com a comida, com os peixes, os pão que vocês não pegaram? Gente, vocês não viram fazer milagre aqui de pão e peixe? Vocês não viram já fizer outrora, né? Segunda vez que ele faz esse tipo de milagre. Você viu todas as coisas que nós já passamos. E vocês estão preocupados com comida? Comida não tem problema. Se precisar de comida, vai ter comida. Sabe? Então você está do lado de Jesus. Meu Deus, não entra na cabeça. Mas na época não entrou na cabeça dos discípulos. Os discípulos ficaram quietos. Jesus está ensinando. Vamos entender o negócio. Então assim, do lado de Jesus não tem, cara. Não tem fome, não tem tempestade, não tem nada de mal que aconteça. Era isso que Jesus estava querendo passar para eles. E Jesus passa isso para a gente. Do lado de Jesus não tem o que coisa ruim que fique, que permaneça, que exista. Mas não é esse o foco. O foco ali era Jesus falar, não se misture desses ensinamentos torpos que os fariseus têm dado para muitos, tem confundindo a cabeça de muitos, tem ensinado de forma errada o povo, né, com interesse. Muitas pessoas hoje vão para Deus, ou vão em igrejas, ou vão em templos para ver cura, para ver, eu quero ver sobrenatural, quero ver a pessoa caindo, quero ver outro curado, quero que Deus revele para mim. Tem gente que vai pra igreja com esses pensamentos, cara. Entendeu? Tem gente que vai pra igreja, cara, Deus revela eu hoje, Senhor, preciso de revelação. E é triste isso, porque você tem que ir pra casa de Deus para adorar o Senhor, para agradecer pelo teu dia, para agradecer porque você respira, porque você pode andar, cara. Tem muitas pessoas que estão no hospital que queriam estar na igreja e não podem estar. Queriam estar agradecendo a Deus pelo milagre, por pouca coisa. Tem gente, pessoal, que é deficiente e vive em alegria, vive em paz, vive. Tem uma menina que eu admiro muito no Telegram, tem uns, sei lá, uns 8, 9 anos. E ela tem ossos que se você apertar ela quebra. É uma doença, sabe? Ela é bem delicadíssima, não pode nem pegar nela direito, porque qualquer coisinha ela quebra. Ela tem um osso muito, muito delicado. Mas a tamanha fé que ela tem, tamanha alegria que ela tem dentro dela, com Deus, e ela agradece por tudo, é um belo ensinamento, né, para nossas vidas. Então, quando você for para a igreja, não vá com esses objetivos. Senão você está fazendo que nem os fariseus estão indo por interesse. Jesus, o maior interesse dele é a tua alma, cuidar da tua alma, da tua salvação, acima de tudo. Uma vez que você se entrega a Deus, você vai para adorar a Deus de verdade, com todo o coração, independentemente de cura, de milagre, independente se a tua vida está um BO, problema ou não, mas você vai porque você crê em Deus, porque Jesus pode mudar a sua vida na hora que for certo, na hora que você merecer, se for digno disso, tá? Vai acontecer. Mas você vai lá para agradecer a Deus, você vai lá para cultuar a Deus, para sentir a presença de Deus, para agradecer, glorificar a Deus. Irmão, você acha que Jesus Deus não se comove com isso? Quando você se entrega de coração para Deus, não tem, irmão. Deus, ele não é carrasco. As pessoas colocam Deus como claro, como um ser poderoso, sim, mas ele é um Deus amoroso e justo, sabe? Então é bobeira você ir para a igreja pensando em outras coisas a não ser adorar a Deus, agradecer por suas misericórdias, agradecer pelo tempo de vida, agradecer pela família que você tem, que é o bem mais precioso. O resto, a doença, os problemas financeiros, o casamento, os filhos, são problemas pequenos para Deus resolver. E ele vai, se você permitir, ele resolve entrando na sua casa, na sua vida. Só um pouquinho, chegou mais um, finaliza o vídeo. Eu acho que minhas
Essa reflexão andou em torno de 20 minutos. 20 a 21. Fazer o quê? Tô tentando diminuir, mas vamos lá. Finalizando. Então, os problemas, tudo que te faz que quer um muro na tua frente, para Deus não é nada. Mas não seja como esses fariseus que vão com segundos interesses. Teu maior interesse é a tua salvação. Teu maior interesse é cuidar da tua alma lá dentro, né? Onde dinheiro nenhum compra, onde não há o que se possa fazer. É só Deus que pode saciar todo o desejo e desígnio da alma, tá? Não tem outra coisa. Mas é isso. Então, aquela multidão passaram 3 dias com Deus, com Jesus. Eu creio que elas voltaram diferente. Hoje nós não temos, trazendo nosso dia atual, nós não temos Jesus físico na nossa vida. Nós temos ele espiritualmente. E temos mais do que 3 dias. Eu tô com 29 anos. Fazer o que, né? Ficando velho. Então eu tenho muitos dias, tive muitos dias para estar com Deus. Tenho mais dias ainda, tive muitos dias com Deus. Vou ter mais. Nós temos hoje, agora com o Espírito Santo, ficou muito mais fácil o acesso, né? A gente consegue se achegar a Deus simplesmente no teu quarto, da tua oração, do teu jeito. Você pode sentar numa cadeira, você pode orar em pé, deitado, do jeito que você quiser, desde que você abra o teu coração, desde que você esqueça todos os porquês, os poréns, feche teu olho no teu quarto, no teu particular, converse com Deus. Aí é o primeiro passo de uma linda e bela história com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima reflexão.